Antes da gente tocar os áudios e falar bem mais sobre a seleção brasileira, vamos atualizar essa história que saiu agora do Gabigol. Sim. Porque Verdade. muita gente tá assustada em relação a isso, né? O Martelli Sim. deu na manchete agora, o Gabigol suspenso por 2 anos por tentativa de fraude em exame antidoping. Calma, cabe recurso. A história deve ser diferente, deve entrar com uma ação aí o atleta para que reverta essa decisão, mas a princípio é assustador. Em 2 anos para um cara como o Gabigol é tempo demais fora do futebol, não? E o julgamento, né, foi bem apertada a votação, né? Foi 5-4 e, como você bem disse, Bruno, cabe recurso, mas antes aqui a gente tava ouvindo e acompanhando a Rádio Bandeirantes, o Zaidan falou sobre esses casos, né? E geralmente as condenações, vamos dizer assim, elas não são anuladas, as penas são só diminuídas. Então vamos ver aí o quanto a defesa do Gabigol vai conseguir diminuir essa pena dele, porque 2 anos, como você disse, pra um cara como ele, é bastante tempo, e vale lembrar que o Gabigol ainda não renovou o seu contrato com o Flamengo. Então isso aí ainda pode ser um impeditivo pra ele nesse processo de renovação com o clube também. Vale destacar que seria 1 ano, na verdade, porque esses 2 anos valem a partir de 8 de abril de 2023, quando foi realizada essa coleta no CT do Flamengo. Então ele voltaria a jogar em abril de 25, ou seja, ele já jogou, né? 1 ano dessa pena. Então é claro que... meio suspenso, né? Pois é, isso ainda vai ser avaliado, mas, cara... É um prejuízo gigantesco pra carreira do Gabigol, hein? Que ainda mais... vivia um momento de mudança de ares, provavelmente no próximo ano. E ele também não tá como titular no Flamengo, né? Então ficar esse período sem jogar, quando ele voltar, vai lá saber como o Flamengo pode estar, né? Durante esse período aí com o Tite, que é um período de renovação também. O Pedro voando cada vez mais no Flamengo, apesar da torcida vaiar, às vezes, o Pedro. Mas o Gabigol vai perder um ano bastante importante da carreira dele, principalmente se ele visava uma Copa do Mundo, algo maior, né? Porque ficar 1 ano fora é bastante prejudicial para a carreira dele. Acho que com relação a 2 anos, com certeza essa pena será bem reduzida, mas eu acho que é um indício de que o Gabigol vai pegar um ganchinho aí. Sim. Como não é um primeiro julgamento, é uma indicação de que não vão deixar passar de uma forma impune essa questão. Foi mais claro que isso pode ser um ato de estratégia do Gabigol por alguma questão, e aí quem tem que fazer esse juízo é justamente o tribunal, mas o relato é muito mais de um ato de indisciplina do Gabigol, porque o pessoal do antidoping, eles foram até o Ninho do Urubu, não foi o doping pós-jogo, né, que eles fazem o sorteio dos jogadores. É o doping ali que eles vão até o centro de treinamento, e todos os atletas deveriam ter passado por esse exame antes da atividade das 10 horas da manhã no Ninho do Urubu. E o Gabigol teria sido o único jogador a não se recusar, mas ele não participou disso. Depois da atividade, ele teria ignorado essas pessoas do doping, teria ali ficado meio pé da vida e tal, e na hora do procedimento ele não fez da forma correta, entregou ali o exame da forma como não deveria, e tudo isso foi levado em conta para esse julgamento de hoje, essa punição de 2 anos, que obviamente cabe recurso, e acredito eu que isso deve ser reduzido. Acho que ele deve ficar alguns jogos aí, 10 jogos, acho que deve ficar nesse, imagino, posso ser surpreendido. A gente se lembra, há alguns anos, qual foi o jogador que ficou um bom tempo parado por conta de... Não foi por conta de não realizar o doping, mas foi por conta do próprio exame, né? O Pogba ficou um tempo suspenso. Agora, né? Tá suspenso, né? Tá, são 4 anos o caso dele, salvo engano. Então, alguns jogadores... um que foi, acho que pro Santos, me fugiu agora, um jogador conhecido. Depois eu vou tentar recordar. Do Vale, mas também não tá vindo o nome. Não faz tanto tempo também, não. Faz quase 1 ano essa história do Gabigol, não foi isso? Foi em abril do ano passado, passado, exatamente. A denúncia veio em dezembro, mas o caso foi em abril do ano passado. A situação foi em abril do ano passado. É assim, é uma situação muito delicada, porque eu vi muito comentário aqui, do Vale, Milhosa e Gabi Santos, quero te ouvir também no 11999048756, falando, mas é estranho, né? Por que ele foi o único cara que dificultou tanto? Porque a gente sabe, tem elenco que tem muita estrela. E aí tem cara que não gosta de cumprir com horário, acha que exame antidoping é uma quebra de confiança, o cara tá achando que eu não tô saudável, não enxerga muito bem. Só que faz parte, você tem que passar por isso, não tem o que fazer.
Então eu vi muito comentário dizendo, eu não sei se só foi um pouco de marra do Gabigol, ou se na verdade ele não gostou muito da forma como pediram para ele fazer a coleta. De qualquer jeito, o jogador tem que ser profissional. Se de todos os jogadores, 30 jogadores tiveram que fazer o exame, você não tem que ser diferente. Vai lá e faz o exame. Quando você nega, vai almoçar, demora, e depois ainda aparece com o vaso, igual você mesmo disse, o do Vale, com o vaso coletor, né? De uma forma um pouco aberta, não está na captação exigida, o próprio fiscal não foi junto, você começa a dar margem para dúvida. Cara, por que será que ele está dificultando? Por que ele não fez a coleta correta? Será que ele tem alguma coisa a esconder? E aí ele tem que ser punido. Porque se você não pune o jogador, os outros jogadores começam a entender que o exame antidoping você não precisa levar a sério. Pelo menos a punição, assim, de primeira... a suspensão, né, melhor dizendo. De primeiro momento, para mim, ela é correta. Vai ter o recurso, vai apurar, mas para mim ela é correta para enviar uma mensagem também de que você não pode brincar com um exame antidoping. Martelli, o Flamengo, inclusive, acabou de soltar uma nota sobre esse caso. O clube, inclusive, diz que recebeu com surpresa a referida decisão e que vai ajudar o Gabigol aí nesse processo para tentar diminuir a pena dele, que muito provavelmente é o que pode acontecer caso a defesa do Gabigol, aí juntamente ao Flamengo, encontre algumas brechas nessa decisão tomada. Mas, de fato, como a gente tem, como você também falou, sobre questão de quebra de confiança, também que o jogador pode achar que tenha acontecido isso dentro do clube, ele tem que entender que é um processo normal e que você precisa respeitar esse processo e fazer os exames como todos os outros jogadores do Flamengo também fizeram. E aí tem um ponto importante também, que é a informação que foi dada pelo Globo Esporte em primeira mão, fala que ele tratou mal esses funcionários, né, que foram lá fazer o exame antidoping. Então ainda tem esse pouquinho aí de marra do Gabigol durante esse processo para poder fazer o exame antidoping, que acabou aí com a punição dele, suspensão de 2 anos do futebol. Pois é muito difícil a gente ver esse caso do Gabigol com bons olhos no momento da carreira dele que já é sensível, né? E que já tá ali por um fio, a permanência dele no Flamengo, a renovação que não anda. A gente teve notícia recentemente de interesse de outras equipes, se fala muito de Corinthians, de Palmeiras, possíveis destinos para ele no ano que vem. Mas o Gabigol vive um momento difícil da carreira. É como a gente destacou, um caso que vai ter uma redução. Acho que é evidente que ele não vai ficar sem jogar por um ano dentro do que acontece normalmente no futebol brasileiro nesses casos. A gente tem exemplos de punições que são grandes, como foi a do Pogba, que a gente citou, de 4 anos, mas dificilmente o caso do Gabigol será tão punido de forma tão grave assim, né? Então eu acredito que ele deve voltar a campo em breve, mas um ganchinho sim ele vai pegar, mas um susto, né? O próprio Flamengo mostrando surpresa também é interessante de ver como esse tipo de punição vem no momento chave da temporada, né? Porque o Flamengo vai começar a jogar Libertadores, tem Campeonato Brasileiro começando em breve, reta final do estadual. Gabigol virando dúvida, portanto, nesse momento, eu acredito que a decisão deve ser rápida, né? O recurso não deve demorar a agir, já que a temporada tá num momento muito importante e a sequência tem que acontecer logo. Então, os tribunais aí vão agir com rapidez para definir se essa vai ser mesmo a punição ou se o recurso será acatado pela justiça. Provavelmente entre com um efeito suspensivo e aí até um novo julgamento o Gabigol fique apto, né? E aí o pessoal consegue postergando. E nisso ele é julgado novamente e aí deve vir a punição em definitivo, que dificilmente vai ficar na casa dos 2 anos. Ô Martelli,